Vocês sabiam que a produção de ovos possui finalidades diferentes? Uma delas é a incubação de ovos originados a partir do contato do galo com a galinha, formando o ovo fértil. Esses ovos férteis são direcionados ao incubatório, onde ocorre todo o processo de desenvolvimento embrionário que dura cerca de 21 dias, dando origem assim às aves de corte ou de postura. Mas afinal, a galinha precisa do galo para botar ovos? A resposta é não, pois a galinha já nasce com um certo número de óvulos que ao longo da sua vida se desenvolvem e se transformam em ovos, formando assim o ovo não fértil, destinado ao consumo. A estrutura do ovo é constituída por casca. É uma barreira natural, cálcica e porosa, que protege todo o conteúdo interno do ovo contra perdas e danos do meio externo. A casca possui cerca de 7.000 a 17.000 poros por ovo. Membrana externa e membrana interna. São formadas por fibras proteicas, dando uma maior resistência à casca e atuam como barreira de proteção, impedindo a entrada de micro-organismos. Albúmen. É responsável pela proteção da gema contra impactos e variações de temperatura. Membrana vitelina. É a camada que envolve a gema e tem a função de protegê-la de rupturas. Gema é a principal fonte de nutrientes do ovo. Blastodisco é uma mancha pequena e esbranquiçada sobre a superfície da gema do ovo, sendo a estrutura que dará origem ao embrião. Chalaza são os espessamentos de albúmen encontrados nos polos dos ovos na forma de cordões em espiral e tem como função centralizar a gema, mantendo-a suspensa no albúmen. Câmara de ar. É o espaço formado entre a membrana interna e externa da casca, responsável pelas trocas gasosas. Como é possível avaliar a estrutura interna e externa sem causar danos ao ovo? É possível avaliar a estrutura interna e externa através de um procedimento chamado ovoscopia, que possibilita verificar a integridade do ovo sem quebrá-lo. É um procedimento bem simples de ser realizado e consiste em colocar os ovos dentro de um local escuro contra uma fonte de luz. Os ovos que não apresentarem as características mínimas serão considerados impróprios para o consumo, sendo permitido a sua utilização apenas para a industrialização. Os defeitos encontrados nos ovos são trincas grandes, trincas finas, casca áspera ou rugosa, casca com grânulos, ovos deformados, ovos achatados, ovos com marcas de inseto, ovos com a casca perfurada, gemas com sangue, gemas com cor desuniforme, albúmen com coloração anormal ou albúmen aquoso. Os ovos são classificados conforme o seu tamanho e peso, variando do pequeno, de 45 a 50 gramas, até o jumbo, a partir de 65 gramas. Mas o ovo vendido comercialmente é o que apresenta tamanho médio de 50 a 55 gramas. A cor da casca do ovo é uma característica genética ligada à raça da galinha. As aves de plumagem branca colocam ovos brancos, enquanto as aves de plumagem marrom colocam ovos marrons. Ao contrário do que muita gente pensa, a cor da casca do ovo não tem nada a ver com a alimentação que a galinha consome, pois a dieta da ave só influencia na coloração da gema. Mas afinal, será que a variação da produção de ovos, segundo as semanas de postura, pode alterar o desempenho produtivo das aves? Ou será que o peso do ovo pode ser alterado em função do consumo de ração?
Vejamos a seguir as respostas dessas perguntas através da resolução dos cálculos.